Nessa nova série que nós começamos agora, nós vamos trabalhar com um assunto que é bastante importante no desenvolvimento de algoritmos. A gente está falando de vetores, muito usado em vários níveis de programação. Bom, os vetores, só para deixar bem claro, talvez você vá consultar algum livro, alguma apostila, vá buscar alguma coisa na internet. Ele recebe outros nomes também na literatura que existe por aí na informática. Alguns chamam de listas, outros chamam de arrays, alguns outros chamam de tabela. Bom, não importa. Lista, array, tabela. Quando você encontrar esses termos por aí, está todo mundo falando de vetores. Aqui, durante o nosso curso, eu vou usar preferencialmente a palavra vetor. De repente, eu posso falar eventualmente lista. Você deve entender como sendo tudo a mesma coisa. Bom, vamos começar tentando definir o que é um vetor, né? Bom, primeira coisa, o vetor vetores dizem respeito a variáveis. Então, quando eu estou falando de vetor, eu estou falando de variáveis. A gente já trabalhou bastante com variáveis. Por exemplo, se eu colocar int a, eu estou criando uma variável que chama a, e a função dela é armazenar número inteiro. Então, eu defino uma variável antes de usá-la. E a forma de definir uma variável inteiro é a. Então, isso seria a definição de uma variável. O que é um vetor? Também é variável. Vamos ver. Se eu colocar int a e entre colchetes 10, eu estou criando 10 variáveis para números inteiros. Todas elas vão chamar a. Então, de uma vez só, eu defino um monte de variáveis. Se aqui, por exemplo, ao invés de 10, eu colocasse 1000, eu estaria definindo 1000 variáveis para números inteiros, todas elas chamadas a. Então, vamos ver. Quando você escreve int a10, por exemplo, nessa declaração você está pedindo para o sistema operacional arranjar 40 bytes seguidos. Bom, por que 40? Cada int tem 4 bytes. Então, o sistema operacional vai buscar na memória um lugar onde ele possa achar 40 bytes consecutivos livres para você poder usar. E diz assim, bom, então a variável a começa em tal endereço de memória. Então, como fica? Ele arranja aqui espaços consecutivos, cada espacinho desse aqui, como é para armazenar um inteiro, são 4 bytes, ele arranja 10 espaços consecutivos para armazenar as variáveis, todas elas de nome A. É importante entender que os espaços têm que necessariamente serem consecutivos. Não é um pedacinho de memória aqui, outro pedacinho longe. Não. Um vetor são variáveis consecutivas, todas elas com o mesmo nome. Bom, como é que você vai se referenciar a essas variáveis? Você não pode ter mais de uma variável com o mesmo nome, isso daria confusão. Se tiver duas variáveis de mesmo nome, como é que o teu programa, na hora que for compilado, vai saber qual das duas você está se referindo? Então, você vai usar aquilo que a gente chama de índice. Por exemplo, se eu coloquei um vetor A que tem 10 ocorrências, o índice é o númerozinho que fica aqui, junto da variável, que vai distinguir. Por exemplo, esse o A4 não é a mesma coisa que o A5, que não é a mesma coisa que o A6. Todo mundo chama A, mas o índice diferencia qual delas tem. Bom, é importante observar, isso daí dá bastante confusão para quem não está acostumado, e a gente vai vendo ao longo aí dos exercícios a questão do índice, que ele começa com 0. O primeiro índice é o índice 0. E não é o índice 1, como a maioria gostaria de supor. Algumas linguagens de programação lá, mais antigas, o próprio Visual Basic, numa versão um pouco mais antiga, o COBOL, o Fortran, eles começavam os vetores a numerar de 1. Já a linguagem C, e o que vem da linguagem C para frente, o C Sharp, o C++, o próprio Java, já usam um outro conceito. Os vetores eles começam a ser numerados de 0. Então, a primeira ocorrência 0,
a segunda ocorrência, ocorrência 1. Então, se eu definir 10 vetores, um vetor com 10 variáveis, elas são numeradas de 0 até 9. Ok? Bom, nós vamos agora então fazer o seguinte, já vimos esse primeiro esclarecimento, nós vamos entrar lá no Dev C++, eu vou abrir uma tela da linguagem C, e ali a gente vai praticar um pouquinho o uso dos vetores. Vamos lá então.